Nos dias de hoje, o tema da prosperidade é tão incompreendido na igreja que senti necessidade de comentar sobre isso. O próprio Senhor me ensinou sobre prosperidade. Nunca li isso em um livro. Recebi este ensinamento diretamente do céu. Isso me abençoou tanto e abençoou tanto a minha família que quero compartilhar esse tema com vocês. Nasci e fui criado na denominação Batista do Sul e a primeira igreja que pastoreei era batista. No que se referia aos pastores, nós, batistas, tínhamos um velho ditado: Senhor, tu o mantens humilde e nós o mantemos pobre. Nós pensávamos que estávamos fazendo um favor a Deus, que era assim que as coisas deviam ser. Então, mudei para a denominação pentecostal, porque entre eles havia mais energia, mais vigor e mais vitalidade que entre os batistas. E eles tinham o dobro de eficácia em manter o pastor pobre. De uma maneira ou de outra, nós, jovens pregadores, engolíamos tudo o que os líderes mais velhos diziam sobre prosperidade. Não dedicávamos tempo para examinar a palavra de Deus sobre esse assunto. Aprendemos que se alguém for realmente humilde, esse alguém é pobre, e que é uma característica da santidade morar na residência da sobrevivência, bem no final da quadra, ao lado do beco da lamentação. Aprendemos que se alguém é cristão, esse alguém deve passar pela vida, especialmente se for um pregador, sem nada, com a sola do sapato gasta, com o fundo das calças surrado e a camisa esburacada, e dirigindo um carro velho com o paralama pendurado. Isso é ser humilde e santo. Isso é honrar a Deus. Já ouvi pessoas dizendo: não quero nenhum desses bens do mundo. Então eu aprendi a dizer o mesmo: não quero nenhum desses bens do mundo. Semelhante àquela pessoa, eu também não tinha nenhum desses bens do mundo, como se houvesse alguma coisa errada com os bens deste mundo. Bem, e há, alguém pode dizer. Não, não há. Fui pastor por quase 12 anos. Minha família e eu tínhamos fé para curar a nós mesmos e aos nossos filhos, mas não havia fé para finanças. Nós sempre passamos por lutas financeiras, tanto como família quanto como igreja, em todos os momentos em que pastoreamos uma congregação. Agora, quando olho para trás, viro o rosto com vergonha por ter sido tão estúpido. No fim das contas, conseguíamos nos virar de uma maneira ou de outra, aos trancos e barrancos, chorando e gritando, jejuando e orando. Parecia que nunca iríamos conseguir, mas conseguimos. Deus tinha misericórdia da nossa estupidez e da nossa ignorância e nos ajudava, apesar de tudo. Deixei minha igreja em 1946 e fui para o ministério no campo, indo de igreja em igreja, realizando o que chamávamos de avivamento ou reuniões. Depois de um ano no campo, de fevereiro de 1949 a janeiro de 1950, meus registros
mostravam que eu havia recebido $1.200 a menos em relação ao que eu havia recebido da minha igreja nos 12 meses anteriores. Além disso, a antiga igreja fornecia a nossa casa paroquial, a melhor das que nós já havíamos morado, e também custeava todos os serviços essenciais. Pagavam todas as minhas despesas de viagens a cada convenção de que eu precisava participar e estavam sempre comprando roupas e outros presentes para minha esposa e para mim. Agora que eu estava por conta própria, tinha de pagar pelo aluguel, pelos serviços essenciais e ir às convenções. Ao estudar e aplicar a palavra de Deus à minha vida, aprendi que o Senhor deseja que cada um dos seus filhos, conforme está escrito em 3 João, versículo 2, vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Pode-se alegar que, segundo as Escrituras, o dinheiro é a raiz de todo mal. Porém, a Bíblia não declara isso. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, lemos: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. A pessoa pode cometer esse pecado mesmo sem ter um tostão. Tenho ouvido pessoas dizerem: sou só mais um Jó. Pensam que o velho e sofrido Jó viveu pobre, doente e aflito. Contudo, todo o livro de Jó se passa em um período de 9 meses, e o último capítulo narra que Deus mudou o cativeiro desse seu servo. Ali está escrito: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó, capítulo 42, versículo 10. Quando os ladrões invadiram a casa dele e roubaram suas coisas, Jó estava no cativeiro de Satanás. Na ocasião em que suas plantações foram queimadas, ele estava no cativeiro do inimigo. Quando a tempestade veio e derrubou sua casa, matando seus filhos, quando ele foi afligido por furúnculos da cabeça aos pés, no momento em que sua esposa se voltou contra ele e disse: amaldiçoa a Deus e morre, Jó também estava no cativeiro do diabo. No entanto, o Senhor virou o cativeiro dele. Se você acredita ser um outro Jó, isso significa que será um homem bastante rico. Você possuirá 2 vezes mais o que tinha, será curado de suas enfermidades e viverá até uma idade avançada. Jó viveu 140 anos após esses acontecimentos registrados na Bíblia. Se você é outro Jó, então será próspero. Redimidos da maldição da lei. A palavra de Deus nos diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas capítulo 3, versículos 13, 14 e 29. Os versículos citados mostram-nos que fomos redimidos da maldição da lei por intermédio de Cristo.
Mas o que é a maldição da lei? A resposta está nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, chamados Pentateuco, ou seja, os 5 livros da lei. Por meio deles, aprendemos que a maldição ou o castigo por quebrar a lei de Deus é tripla: pobreza, doença e segunda morte. Cristo nos redimiu da maldição da pobreza, da doença e da morte, a espiritual agora e a física quando Jesus voltar. Não precisamos temer a segunda morte. A bênção de Abraão. Assim como a maldição, a bênção de Abraão também é de natureza tripla. Primeiro veio a bênção material e financeira, depois a física e, por último, a espiritual. Em 3 João, versículo 2, no Novo Testamento, o Senhor confirma-nos seu desejo para que tenhamos prosperidade material, física e espiritual. Ali está escrito: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhais saúde, assim como bem vai a tua alma.